Olá, Sebrae Inovação começando para você. Olha, empreender exige olhar para o agora, mas sempre de olho no futuro. No programa de hoje, o Sebrae Inovação traz tendências, caminhos e exemplos reais de como a inovação pode impulsionar negócios em diferentes setores. A gente começa falando sobre o que vem por aí em 2026 com o consultor de inovação do Sebrae, Igor Drude. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui conosco, Igor. Obrigado, Sibeli, uma honra estar aqui com vocês. Já começa contando pra gente o que a gente pode esperar de 2026. A gente sabe que 2025 foi um ano já de muita inovação, né? Muitas empresas, startups em busca de melhorias. O que a gente pode esperar para esse ano? Poxa, esse é um ano diferenciado por alguns fatores. Então, antes de entender como vai ser, a gente vai fatiar o ano. Um ano que tem eleições, um ano que tem Copa do Mundo, um ano que tem muitos feriados. Isso faz com que a gente tenha menos dias úteis. Isso vai impactar demais a área comercial, a área produtiva e, principalmente, finanças dos pequenos empreendedores. Precisam estar atentos. É um ano que tem uma dinâmica diferente e ele precisa estar ligado para construir a melhor estratégia agora em janeiro. E aí, por isso, vale o planejamento, né? Imprescindível. Olhem para os seus negócios, olhem o que vem pela frente, olhem como foi 2025, mas não use ele como um modelo absoluto. É uma referência de números, de coisas que acontecem, de padrões, mas 2026 vai ter uma característica muito específica dele. Use para se inspirar e construir cada dia de uma forma muito adequada. Quem não planejar, talvez se surpreenda com alguns fatores não tão bons em 2026. E, por outro lado, quem planejar pode surfar a onda dessas datas, né? Essa é a grande vantagem competitiva. A partir de planejamento, ele não vai construir aquele mapa perfeito, mas vai saber o que ele precisa fazer em determinadas condições, em determinados momentos, situações que possam aparecer, enfim. Ele sabe como procurar clientes, gastar menos dinheiro e, principalmente, fazer com que o negócio cresça nesse ano tão diferente. A gente deve ter mudanças na área da inovação ou é um ano de consolidar a IA, consolidar outras tecnologias? No, já vai ser meio juntos ali, Sibeli. Ó, notícia quentinha. Tá acontecendo a NRF lá nos Estados Unidos, que é a grande feira global de varejo, e vem uma notícia ali que vai mudar totalmente boa parte de como a gente compra no comércio eletrônico. Olha só. O Google construiu um grande protocolo, não vou entrar em muito tecniquez aqui, serve para um outro papo, mas basicamente o que ele fez? Grandes marketplaces, e-commerce, agora vocês têm um protocolo tecnológico para que todo o produto que vocês têm aí dentro do e-commerce de vocês, da loja virtual, apareçam dentro das inteligências artificiais. Então, você agora vai poder comprar conversando com o ChatGPT, você vai começar a fazer pesquisas de produto já com o cartão de crédito, o carrinho para você fazer o fechamento dentro do Gemini. Tudo isso dentro de um protocolo organizado pelo Google que vai estabelecer os novos paradigmas de como se faz compra online. Então, a gente vai ver muitas oportunidades para o pequeno empreendedor que, a partir de alguns ajustes, ele consegue ampliar a sua capacidade de exposição a partir da potência que é o Google. E aí a gente vê como é importante conseguir acompanhar essas atualizações, né, Igor? Porque a gente teve nesse ano uma consolidação de um TikTok Shop, mais vendas via Instagram, via outras redes sociais. Próprio YouTube. Agora o ChatGPT também entra nessa, então. Exato. E aí o ChatGPT e todas as grandes inteligências artificiais, IAs que estão aí no mercado. Então, no momento que eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa sobre um programa de inovação que passa na TV, ele pode aparecer o nosso quadro aqui, pode aparecer um livro para ser comprado na Amazon ou outra grande loja, e talvez até um curso do Sebrae que esteja disponível na sua cidade. Tudo na mesma pesquisa. E não somente aparecer, vai ter lá o botãozinho de comprar, e você compra por dentro da inteligência artificial. Isso é muito disruptivo. E mais uma vez, deixando claro, né, a importância de o empreendedor, de o líder da startup estarem inseridos nesse mercado, colocando o negócio ali, porque os concorrentes estarão ali, mas ele também pode estar e é uma boa oportunidade de fechar novos clientes, né? Exatamente, já tem toda uma lógica, uma estratégia para usar bem o Google Meu Negócio, para quem tem um negócio local. Agora, isso colocado dentro de inteligência artificial, acessível a todos, muda alguns paradigmas de como ele vai operar. Então, consuma essas estratégias, estejam disponíveis para o mercado digital para que você seja achado. Isso é uma das novidades que tem, mal inaugurou o ano, já chegou mudando muita coisa no nosso ano de 2026. Quem está se sentindo um pouco para trás no negócio, por onde começar, por onde retomar e como também não sentir essa ansiedade de que, nossa, tem muita coisa mudando, eu não vou conseguir acompanhar. Por onde dá para começar aquele famoso feijão com arroz bem feito? Olha, acho que as primeiras coisas, Sibeli, é você começar a olhar a camada digital do teu negócio.
Cara, se você ainda não tem, mal se relaciona por WhatsApp com seus clientes, o seu Instagram está meio mortinho, você nunca fez uma venda online, esses são os primeiros passos. Em vez de querer fazer grandes coisas com inteligência artificial, começa com o básico. O básico é você se expor, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma grande calculadora que fica procurando dados e padrões da internet para apresentar para as pessoas. Se você não se demonstra disponível para a inteligência artificial, ela não te acha. Então, a primeira coisa, apareça. Tenha o seu perfil bem organizado, construa um site, mesmo que seja um site básico, mesmo que seja um site feito por inteligência artificial, que hoje você já consegue fazer de uma forma muito simples, gratuita. Então façam, apareçam no ambiente digital. Quanto mais trilhas de migalhas você deixar para a inteligência artificial te achar, melhor. E aí tu pode se aprofundar e começar a estudar a inteligência artificial. E aí o Sebrae, para todas as etapas, tem algum tipo de ajuda para vocês. Para você que não sabe nada, Igor, eu ainda estou no jogo da cobrinha e no celular de lanterna. Tem também para essa pessoa? Tem também. Vem com a gente. Você que já é um expert de WhatsApp, está nos grupos, está bombando, tem comunidade, vem também que dá para explorar ainda mais recursos dentro dessa ferramenta. E para quem precisa vender online ou ainda não sabe como começar, cara, aqui é a sua casa. Começa por aqui. Eu já ia te perguntar sobre o Sebrae, que é um belo parceiro para que o empreendedor consiga mergulhar, né, na tecnologia também. Quais os caminhos que você mais indica para quem está começando? Então, pessoal, tem as agências de atendimento, tá? Procure a mais próxima de vocês. Então, ele está em todo o estado de alguma forma. Vocês vão achar alguém com crachá do Sebrae. Segundo, eventos. O evento é muito legal porque, tu vai achar um monte de gente no mesmo patamar que você, que está com fome, que está querendo aprender, que está com essas ansiedades, que está com seus desafios, e vai encontrar ali também profissionais que estão traduzindo esse mundo para vocês. Então, vocês não vão achar lá um super técnico de tecnologia que vai falar para outros técnicos de tecnologia. Não, tu vai achar alguém que traduziu um conteúdo de forma palatável, de forma acessível para que você absorva isso. Então, frequente muitos eventos. E o Sebrae é um dos grandes parceiros de eventos no estado. Então, se olhar a nossa agenda, dificilmente tem uma cidade, uma região do estado que não tenha um evento legal acontecendo hoje. Cara, assim, e com a digital do Sebrae, com bons profissionais, temos abundância, Cibele, de acesso e conhecimento. Do outro lado, o ambiente digital. Se você for para o YouTube, for para o próprio Google, no próprio TikTok, no Instagram, tu vai achar um monte de gente legal te explicando, te ajudando. Só que cuidado, tem muita coisa que não é muito certinha dentro desses ambientes. Tem gente que vai prometer coisas que não existem, tem gente que vai gerar promessas financeiras que são meio duvidosas. Cuidado, se envolve coisas muito ousadas e com uma promessa financeira muito diferente, suspeite, o dinheiro não cai do céu. Vocês sabem, todo mundo sabe que ele não vem tão fácil também. É preciso trabalhar. Se a promessa é muito fácil, desconfia. Para a rede social vale mais ficar com as dicas, né? Isso aí, aprenda. E confiar numa fonte como o Sebrae para conseguir avançar de uma forma mais consolidada com as trilhas, as mentorias. Para quem está mais avançado, o que você indicaria? Os nossos programas de consultoria. Então, os programas de consultoria são fantásticos, porque você vai ter um profissional capacitado, que tem um repertório de outros negócios, para trazer uma visão diferente para a sua operação, para a sua estratégia, vai te conectar com outros empreendedores, vai te trazer para programas, para comunidades empreendedoras que o Sebrae participa, para as missões, enfim. Tem programas mais avançados para quem já está mais à frente ou com um negócio melhor estruturado, que vai ajudar você a avançar. Lembrando que o Sebrae vai até aquele recorte da pequena empresa, 3, 4 milhões de faturamento. E ali, pessoal, o nosso papel é, inclusive, te jogar para cima, para que você se torne uma média empresa, uma grande empresa. Então, participe. Não é porque você crescer um pouquinho mais, mesmo sendo um pequeno empreendedor, que o Sebrae não te ajuda. Muito pelo contrário, agora que você vai ter o gás para superar todos esses desafios. A gente vai ter um exemplo no próximo bloco sobre uma empresa, a Ultralins, que teve o acompanhamento de 2 anos do Sebrae, a consultoria. E ele vai nos contar toda a diferença que fez e a estruturação no negócio, o antes e depois. E esse eu tenho certeza que é um dos exemplos de tantos que você também já vem acompanhando, né, Igor? Perfeito. Nós temos exemplos na indústria, em serviços, alimentação, turismo. É um estado extremamente diversificado. Tecnologia, enfim, se a gente olhar cada pequena região do estado, a gente vai ver todos os grandes nichos de negócio prosperando. Então, dificilmente, mesmo que tenha algumas vocações, Grande Floripa, tecnologia, Joinville, indústria, sul do estado, é mais misto, enfim. A gente vai ver que existe esse mix bem desenvolvido, o Sebrae dando suporte com cases muito legais. Enfim, aproveitem, pessoal. Assim, acho que nunca teve tanta disponibilidade, tanta abundância para você crescer e se desenvolver.
A gente sabe que o empreendedor ele tem muita sede de fazer acontecer, mas também tem muitos que têm resistência ainda com a tecnologia, com as IAs. É uma questão de mudar a mentalidade. O que você indica para quem ainda está vou ou não vou? Então, um bom caminho para quem tem um pouquinho mais de resistência, às vezes a resistência é um medinho natural que nós temos, é da natureza humana. Do que é novidade, do que é né? novidade. Pô, será que eu arrisco? Será que não vai dar errado? Enfim, ainda mais num ano igual esse que a gente vai ter poucos dias úteis. Se eu não me engano, esse ano é um dos recordes de ano. De feriados, De né? feriados e também dias úteis disponíveis. Então, tem uma série de alocações ali dentro que ele vai precisar ser um pouquinho mais ousado. E aí, essa ousadia não vai vir naturalmente. Eu vou acordar super corajoso amanhã de manhã. Em geral, o ambiente te transforma. Então, a dica que eu dou para esses empreendedores que têm um pouquinho mais de medo, viva os ambientes onde tenham mais desses empreendedores. Conviva com a associação comercial, participe de movimentos associativistas, participe dos eventos do Sebrae, dos movimentos, dos grupos. Ambientes onde você vê outros empreendedores testando, experimentando, errando, acertando, você aprende com eles também e consegue gerar um pouquinho mais de repertório para que você dê os seus próprios passos. Evitem ficar sozinhos. Em geral, esse medo, essa questão mais de conservar o que já existe porque não quer avançar para o futuro, em geral, de você estar empreendendo de uma forma muito solitária. É muito comum, é quase que um padrão. Quando a gente vê o medo, em geral, é de um empreendedor muito solitário, que está dando certo, ok, mas ele podia dar muito mais, podia crescer ainda mais. Quando ele se conecta, ele aprende. Não é somente inspiração, tu vai ver novas e melhores estratégias que você vai utilizar no seu negócio também. Então, viva com outros empreendedores. E ele pode ir para conhecer, né? Eu acho que muito do impedimento de avançar pode ser, se eu for agora, eu já vou ter que revolucionar a minha empresa. Pode ser um passinho de cada vez. Vou entender, vou conhecer, vou conseguir me conectar com outros empreendedores, outros líderes de startups, e aí começa esse desenvolvimento. Você lembra de casos desse tipo, ou hoje em dia a busca já é maior? Temos muitos casos, assim, um caso clássico como a RD Station catarinense, de Floripa, começa com rapazes dentro de uma universidade, que a comunidade universitária foi o grande propulsor para eles crescerem. Depois ali se conecta com a comunidade do próprio Sebrae, comunidade empreendedora local, via a incubadora Celta, via a Fundação CERT, via a própria Sebrae, com fomento de conhecimento, programas, até capital, para que eles se desenvolvessem, aprendessem e crescessem. Aprenderem com outros empreendedores, aprenderem com empreendedores de fora do Brasil, enfim, com todas essas conexões geradas pela nossa comunidade, oportunizou a grande empresa que se tornaram. E é um dos diversos cases que nós temos em Santa Catarina. E as diferenças, os contrastes você também acompanha, né? De quem começa ali tateando, evolui muito, consegue avançar como empresa. Exato, e o pessoal vai se acompanhando. Então, são histórias que vão ficando meio na memória coletiva dessas comunidades, desses parceiros. E aí vai se construindo. E se a gente olhar, a gente não está falando de uma coisa de 2, 3 anos. Já são quase 15, 16, 18 anos de um trabalho feito pelos empreendedores catarinenses e que tem muitas ótimas histórias. E a cada pequeno ciclo, eles passaram por várias crises. Viram a crise de 2008, viram a crise de 2016, viram aquele período tenso que a gente passou em 2017, com mudança de governos e tudo mais, pandemia, enfim, teremos um outro desafio esse ano também. Todas essas boas histórias, esses períodos de crise geram tensões criativas no mercado. O que isso significa? As regras do jogo mudam e aí os empreendedores entre si aprendem muito rapidamente para levar melhores soluções para o mercado. E aí é onde a inovação aparece, que é justamente nessas mudanças de jogo. Cara, existe uma crise, existe uma quebra de paradigmas, a gente precisa pensar diferente, empreender e validar se isso faz sentido ou não. Que outras dicas você pode dar em relação a esse ano que vai ser tão diferente para que o empreendedor consiga ficar um passo à frente? Então, primeira coisa, Sibeli, tu já trouxe aqui, planejem, aproveitem em janeiro. Tem muitos negócios ainda no ritmo de férias e tudo mais. Tem outros que estão bombando, quem vive do turismo, está no litoral, enfim. Tá, mesmo assim, pessoal, parem e planejem. Tirem uma tarde, um final de semana, pegue o seu time, reúna e desenhem o ano. Tragam ali as suas expectativas financeiras, metas, tanto de custo quanto de vendas. Deixem tudo muito organizado sob a perspectiva financeira. Depois entrem na perspectiva de projeto. O que faremos, como faremos para que esses números sejam alcançados? E usem o recurso que está disponível, ou seja, um ano que tem poucos dias úteis, um ano que, a partir de julho, quem tem algum envolvimento com ações
governamentais, com o Estado, isso já cessa, porque entra o período de eleições e tudo isso só volta em 2027. Temos também uma questão de Copa do Mundo, que a gente sabe que em dias de jogo do Brasil tem negócios que podem bombar. Tá? Se eu tenho um bar, cara, eu vou botar uma TV e eu tenho que estar preparado para isso. Mas se eu tenho talvez uma indústria, uma outra empresa de serviço, talvez eu vou ter fluxo reduzido. Então, pessoal, tudo isso impacta. Isso vai morder ou acrescentar dinheiro dentro do seu caixa se você se planejar. Então, organizem olhando todas essas restrições e oportunidades. E a partir daí, Sibeli, olhem com carinho também eficiência operacional. Esse não é um ano para inflar o negócio. Então, preciso contratar mais, contrate certo, organize bem as suas operações, processos, traga inteligência artificial, automações para que você ganhe mais eficiência no seu dia a dia, aprenda a conquistar clientes de forma mais barata. Esse é um ponto importante. Como a gente tem poucos dias úteis esse ano, comparado com o ano passado, é importante que você não perca o cliente que passa na sua porta, o cliente que acessa o seu Instagram, o cliente que conversa contigo no WhatsApp. Não perca ninguém. E, de preferência, tente recuperar. Olhe para o ano passado, para os anos anteriores, reaqueça essa base, converse com gente. Então, é um ano para você se tornar altamente eficiente. E olha que interessante, ano que vem não tem isso. Ano que vem a gente vai ter menos feriados, ano que vem a gente não tem uma série de questões de agenda que nós temos em 26. Quem afiar bem esse machado esse ano, pessoal, vai ter um 2027 fora de série. E é uma construção, né? É manter ali a empresa firme, entender as oportunidades, contar com a inteligência artificial até para ajudar a não perder, né, o cliente que passa na porta, Exato. passa na rede social. Planejar para que esteja ainda mais estruturado para 2027, né, Igor? E sempre antenado que notícias como essa que eu trouxe agora, que veio lá de Nova York, vão surgir a todo momento. Para quem está trabalhando e inovando, pessoal, não importa a política, não importa feriado, não importa a Copa, os caras estão fazendo acontecer. Então vai vir muita novidade esse ano aqui, que eu acho que vai mudar muitos paradigmas de como a gente trabalha. É como tu trouxe antes. Igor, é um ano de coisa nova ou de consolidação? Talvez a gente consolide algumas práticas que começaram no passado a partir de novidades que a gente vai receber. Então, a gente vai ver muita coisa legal esse ano aqui, Sibeli. Muito obrigada, Igor, Obrigado pela também. sua participação conosco. É sempre uma aula receber Obrigado, você aqui. gratidão. Até a próxima. Até a próxima, nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Nós vamos para o intervalo rápido e na volta a gente segue falando de inovação na prática. Um case de uma empresa brasileira que atua em um segmento altamente especializado e que buscou o Sebrae para crescer ainda mais. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora é hora de ver como a inovação acontece na prática. O nosso convidado é o Júlio César Sari, que vai começar se apresentando, contando um pouco sobre a empresa. Seja muito bem-vindo, Júlio. Muito obrigado. Olá, sou o Júlio César da Ultralins. A Ultralins é uma empresa de tecnologia especializada em sistema de gestão de laboratórios, de ensaios e calibração. E o nosso foco é ajudar laboratórios a ganharem controle, rastreabilidade, conformidade com normas e principalmente eficiência operacional. Atualmente, nós atuamos aí na automatização de laboratórios prestadores de serviços e também no mercado de indústria. Júlio, quando a gente fala da Ultralins, a gente sabe que ela atua num nicho muito específico. Qual que é o diferencial para ela se destacar no mercado? O nosso grande diferencial está relacionado à autonomia que a nossa tecnologia proporciona para o cliente. Como são poucos softwares no mercado, inclusive no mercado internacional, o mercado de Leans ele acaba deixando o laboratório um pouco bloqueado, né? Dependente do fornecedor. A Ultralins veio com esse propósito diferente, de proporcionar autonomia, agilidade para a mudança, porque as legislações elas aparecem da noite para o dia. Então, o laboratório precisa ter autonomia para atender rapidamente as novas legislações, as novas exigências. No Brasil, nós temos muitas mudanças, né, bruscas de mercado em relação à vigilância sanitária, as avaliações que os laboratórios são submetidos, né, em razão do Inmetro e demais órgãos fiscalizadores.
Júlio, e a gente sabe que a inovação, ela está aliada, né, ao mercado e ao futuro. Como é que vocês fazem para conseguir acompanhar todas essas mudanças e conseguir entregar para o cliente também de uma forma integral esse trabalho? É muito importante o estudo de campo, né? E eu sempre digo que veio uma parceria com o Sebrae que nos deixou mais maduros em relação ao processo de gestão da empresa e acompanhamento. Eu posso ter um produto lindo, maravilhoso, mas se ele não atende, se eu não estou lá dentro do cliente, acompanhando com ele a operação, esse produto ele pode não ser eficaz no momento de rodar. Então, preciso estar do lado do cliente. Então, nós montamos algumas estratégias. Aqui no Talento nós temos uma pessoa que faz o papel do CX, que nós chamamos, né? Customer Experience, que costumeiramente está estudando possibilidades de aprimorar o uso da tecnologia. E eu sempre falo que, assim, tem muita gente que compra o Lean acreditando que somente o laboratório vai ser automatizado. Mas eu sempre digo que o Lean, na verdade, ele tem o objetivo de levar o resultado para o cliente do cliente. E aqui, na verdade, é quem paga a conta. Então, nós precisamos ouvir essa terceira parte, não apenas o laboratório. Júlio, como foi a jornada de vocês até aqui? Em que momento vocês buscaram o Sebrae? Bem, nós buscamos o Sebrae porque estávamos num crescimento explosivo. A Ultralens realmente teve uma aceitação muito grande no mercado nacional e agora nos preparamos para o internacional também. E aí veio aquele desespero porque você monta uma empresa porque você é bom no processo técnico. Eu sou programador de formação, a Marja, que é sócia da Ultralens também, ex-consultora da DataSul, mas nunca tínhamos chegado nessa etapa. A gente criou uma empresa para ser grande, mas e agora, o que fazer? E o Sebrae foi muito assertivo. Nós tivemos uma parceria, a Mônica, fantástica, ela deu uma assessoria para nós, espetacular. Hoje eu também tenho 55 colaboradores, nós temos propósito, nós temos planejamento estratégico, nós temos pesquisa de clima, nós nos comportamos como uma empresa grande. E isso que eu atribuo a essa parceria para o Sebrae. O planejamento estratégico do Ultralens foi montado a 4 mãos um consultor do Sebrae que praticamente passou quase 2 anos aqui dentro com a gente e revisando semana a semana até nós entendermos o que era possível e o que era não possível. Porque, às vezes, o sonho ele é muito maior do que o próprio bolso permite. Então, começou a tirar as sujeiras, né? A tirar os sonhos e também entender o que o mercado precisa, nem sempre o que você deseja, começou a fazer sentido, então, análise SWOT, benchmarking, novas tecnologias, o respeito às mudanças regulatórias. E eu entendo, o meu entendimento, é que quando o Sebrae entrou na nossa história de empresa, se tornou profissional. É incrível essa diferença, né, que o Sebrae faz depois desse acompanhamento. O Júlio citou aqui que foram 2 anos, né, do Sebrae pertinho da empresa, acompanhando, ajudando a lapidar ali, a ajustar o sonho com a necessidade do mercado. E vocês também tiveram a captação de recursos. Isso foi um divisor de águas para o negócio? A captação de recursos ela foi importante e, na verdade, a gente tem sido muito assediado em relação a isso. Muitas investidores têm interesse em participar da Ultralens, mas nós já entendemos que o dinheiro isso é bom quando ele tem um propósito. Não adianta eu ter um caixa com muito dinheiro se eu não tenho um propósito, não sei onde aplicar ele. E o que aconteceu é que, com captação de recurso, nós trouxemos
ferramentas absurdas de diferencial para o mercado. Hoje, por exemplo, eu ofereço para o meu cliente uma ferramenta que permite que ele mesmo monte seus próprios indicadores. E nós estamos ampliando um pouco mais o nosso campo de atuação. Porque nós já entendemos que o laboratório, por exemplo, ele tem uma dificuldade de entender como funciona o seu próprio processo comercial. Nesse momento do planejamento estratégico, também entendemos que nós precisávamos criar um produto MVP para laboratórios muito menores, porque com isso conseguiríamos estar, né, atuando desde o cliente pequeno até o cliente grande, efetivamente. E, aliás, ninguém nasce grande, né? O que muda quando a empresa está, como você mesmo diz, 100% redondinha? Muda que a gente consegue dormir. Muda que os colaboradores, efetivamente, eles conseguem entender o propósito. Nós montamos, junto com o pessoal do Sebrae, um plano de carreira que naturalmente cargos salários é espetacular. Isso dá fundamentação, isso dá sustentação para nós entendermos que cada colaborador está engajado no seu processo. Como gestor, eu não estou brigando com o mercado em relação a colaboradores, porque chegam somente as pessoas que encaixam no propósito e a gente consegue montar um plano de desenvolvimento e vamos trabalhar. A pessoa não entra aqui já mandando currículo para outro lugar, porque quando ela vem, a gente já entendeu que encaixou. Tem propósito, tem comportamento e vamos buscar o resultado. Então, isso dá muita estabilidade, isso dá visibilidade. Nós, agora em fevereiro, teremos o kickoff, onde nós apresentamos para a empresa inteira o propósito, não apenas o propósito, mas as metas desse ano. Então, sai todo mundo entendendo o que fazer e por que precisa fazer. A empresa é formada por todos os colaboradores. Não é o gestor que faz a empresa acontecer. Nós só garantimos que estamos indo por aquela rota, estamos indo para aquele destino. O objetivo do gestor é garantir que a bússola esteja apontando para o lugar de propósito. E é incrível a diferença que a gente vê, né, nas empresas, tanto pequenas quanto grandes, quando o gestor sabe o caminho que está trilhando e indica isso, né, para os seus colaboradores. A segurança vem para quem está trabalhando junto naquele projeto, sabendo que tem um guia, sabe para onde está indo. E a frase que você disse, quando a empresa está 100% redondinha, você consegue dormir. Resume muito do que é a vida do empreendedor, de quem está à frente de uma startup ou de uma grande empresa. Porque quer dizer que as coisas estão fluindo. E isso é uma construção, né, Júlio? Isso é verdade, você tem razão. Ocorre que, se você for avaliar, tudo que nós fazemos, quando eu compro um software, eu não compro um software, eu compro uma pessoa, eu compro um vendedor. Quando eu vou trabalhar numa empresa, eu não estou comprando aquele emprego, eu estou comprando o propósito da empresa, estou comprando o sonho daquele empreendedor. Então, se o empreendedor consegue, nesse momento, passar a firmeza, a garantia de que é um sonho possível e que eu vou agregar para esse sonho, as pessoas entendem que começam a fazer parte disso, faz sentido para todo mundo. Faz sentido para quem criou o sonho, faz sentido para quem faz parte, está remando junto. Então, só precisamos apenas de números, né, para entender os resultados sobre eu estar fazendo parte desse sonho mesmo. Júlio, que conselho você daria para uma empresa que quer crescer de forma estruturada, para esses gestores? Eu diria, procure o Sebrae. O Sebrae foi uma solução espetacular para nós.
Para você ter uma ideia, a Ultralens hoje é certificada ISO 9001. Nós conseguimos todos esses resultados em razão da parceria com o pessoal do Sebrae. Então, se você precisa estruturar uma empresa, procure orientação. A gente tem muitas respostas técnicas, mas a gente não tem muita resposta de gestão. O Sebrae, além da parte técnica, nos possibilita o benchmarking. Então, ele traz o conhecimento do que já deu certo, do que funciona, do que não funciona. Não fique testando. Você não, a não ser que você esteja inventando algo mirabolante fora da curva. Tudo que você tenta fazer, alguém já fez. Então, trazer alguém experiente para explicar o que funciona e o que não funciona, você economiza muito tempo. O tempo para nós é valioso, né? Com certeza, é o bem mais valioso, né? Júlio, muito obrigada por dividir conosco a trajetória da empresa. Muito sucesso para vocês, a gente vai continuar acompanhando de perto, viu? Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Viu só? Seja olhando para o futuro, organizando o presente, inovar é sempre uma escolha estratégica. E o Sebrae está ao lado de empreender em todas essas etapas. Você pode contar com o Sebrae. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Sebrae Inovação, sempre aqui na TV Inova. Eu te espero. Até lá.